Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os passos necessários para que você tenha acesso ao seu ramal da UFSC através de um softphone, que é um programa instalado no seu computador. Neste caso, a gente vai utilizar o programa Zoiper, que ele já é homologado pela CETIC. Então o que eu te recomendo é, a primeira coisa, entrar no site de chamados.cetic.ufsc.br e solicitar, através aqui de um chamado, a liberação do seu ramal para que ele seja acessível de maneira externa à UFSC. Então, uma vez acessado o portal de chamados, aqui dentro tem um espaço específico de comunicação e aí tem telefonia. Então aqui você pode preencher com seus dados. Então a gente vai pedir uma mudança, vou colocar aqui o ramal 4197, necessidade, outra necessidade. A gente pode colocar assim de maneira genérica, liberação para acesso externo. Solicito liberação do ramal 4197 para que seja acessível por meio do Zoiper. O ID UFSC do responsável é Luiz.Pisinato. E aí, então, você envia esse chamado e depois de um tempo você vai receber um e-mail muito parecido com esse daqui, que a gente já vai ver o que são essas informações. Então, enquanto a CETIC processa o seu chamado, você pode entrar no site zoiper.com e fazer o download do programa. Então, aqui dentro tem a parte específica de download. E nessa página você escolhe então qual é o seu sistema operacional. No meu caso aqui é o Windows 10. Então a gente seleciona essa opção e ele te dá 3 outras opções aqui. No nosso caso a gente vai escolher a opção gratuita, que é a Free. A gente inicia o download e depois aqui de alguns segundos ele inicia então o download. Como é um processo um pouquinho demorado, eu já fiz aqui o download. Eu vou cancelar este. E inicio então a instalação, que é muito rápido. Todas as vezes que iniciar o Zoiper ele vai abrir essa tela, então você pode sempre clicar aqui na opção de continuar como um usuário gratuito. E na primeira vez você vai, claro, ter que configurar então o acesso à sua conta do serviço de VoIP. Para isso então você já vai ter que ter recebido a resposta da CETIC, que é uma resposta muito parecida com essa. E a gente vai utilizar essas informações aqui então. Veja que eles mandam um nome de usuário, que é diferente do usuário do ID UFSC. Eles vão mandar uma senha também, que é uma senha curta e diferente daquela que nós utilizamos nos sistemas da UFSC. E, muito importante, o domínio aqui onde é registrado este ramal. Tá? Então a gente vai ter que utilizar esses dados. Nesse sentido, então, nós vamos fazer o seguinte, ó, fica muito atento. A gente vai copiar o usuário, vai colocar aqui, vai colocar um arroba na frente. Vou voltar no meu e-mail e vou pegar o domínio. Tá? Então eu vou pegar esse domínio e vou colocar o domínio aqui na frente. Então veja que vai ficar o usuário que eles me mandaram, arroba, o domínio de autenticação. E a senha, então, eu vou usar a senha que eles mandaram por e-mail também. Essa senha aqui. Então eu vou pegar aqui, vou colocar aqui a senha e vou fazer login. Então a gente vai avançar aqui na configuração, a gente pode pular aqui. Ele vai iniciar os testes agora para saber qual dos protocolos que vão ser utilizados. E por padrão ele precisa reconhecer esse daqui, o SIP UDP. Se por acaso ele não reconhecer nenhum desses, é porque lá na frente, aqui no nome de usuário e senha, alguma coisa você colocou errado. Tá? Então ele já precisa reconhecer e não é necessário estar conectado na VPN. Então, mais uma vez, ele vai reconhecer aqui o SIP UDP
E então a gente pode pular essa configuração e veja que quando estiver conectado, o ramal, ele vai aparecer este pequeno cheque na cor verde aqui na frente, ó. Então sempre que o ramal estiver conectado vai ficar assim. E se você quiser fazer uma ligação, então tem o tecladinho aqui na lateral. Então se for para um número externo, você precisa colocar, por exemplo, 0, 3363, 1020. Sempre colocar o 0 na frente, como se fosse na UFSC, né? E se for um ramal interno, por exemplo, eu posso colocar direto aqui o ramal UFSC que ele consegue fazer a ligação. Tá? Então, é bom você sempre verificar se este cheque verde está aparecendo na frente, porque às vezes ele perde a conexão. E quando você receber uma ligação, eu vou tentar fazer uma ligação aqui através do meu celular, ele vai tocar aqui no computador então. Então, olha só, ele mostra que está recebendo uma ligação e eu posso clicar para atender ou para desligar. Aqui fica um histórico das ligações. E se eu quiser fechar o Zoiper, veja que eu clico em fechar e ele não fecha. Ele sempre fica minimizado. Então ele vai ficar aqui na lateral, ó, talvez ele apareça perto do relógio ou nessa flechinha aqui, que você pode clicar com o botão direito e pedir para sair. Aí depois de alguns segundos ele encerra por completo a aplicação. Se eu quiser abrir de novo, eu posso procurar pelo Zoiper no menu iniciar. Como eu disse, ele sempre vai aparecer essa tela. A gente clica em continuar como usuário free. E ele girou aqui rapidamente uma engrenagem de conexão e logo então ele conecta. Então sempre tem que ficar de olho nessa opção aqui. Se por acaso você tiver algum problema de usuário não estar conectando, então você pode clicar nesta engrenagem aqui nas contas. Você pode excluir essa conta e aí então iniciar o processo de novo de adição. É como eu disse, pega o usuário que a CETIC mandou, arroba, o domínio, veja a senha que eles mandaram, que no meu caso aqui é um pouco diferente. A gente coloca essa senha aqui, faz login, avança. Ele detecta o CIP e o DP, e depois de alguns instantes ele finaliza aqui a conexão. E a partir desse momento então a gente consegue utilizar. Isso aqui é muito importante para quem quiser receber a ligação do WhatsApp Business para validar. Então você vai receber uma ligação, precisa estar com o fone de ouvido, né, ou com a caixinha de som aí ativa para poder entender os números que a atendente vai passar para você. Então o processo para ter o telefone basicamente é esse. Mais uma informação. Se você quiser fazer a ligação DDD, você precisa ver se o seu ramal tem essa liberação. Então, no meu caso aqui eu tenho ligação para DDD, e aí como a UFSC tem convênio com a Embratel, eu preciso colocar o formato de ligação é 0 para pegar a linha, e aí o formato que a gente usa por padrão, né? Então eu coloco 021 45 3268 1020. Nem precisa desse tracinho aqui. Se eu quiser fazer uma ligação, então, para, digamos, para o interior do Paraná, 0 para puxar a linha, 021 que é a operadora, 45 que é o código de área, e aí o telefone na sequência. Então, quando a gente inicia a ligação, ele passa a fazer aqui. Então, opa, não vou fazer a ligação para esse número, né, que eu nem sei onde é que vai cair. Então, esse é o processo.